Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Que Lei é Essa, para falarmos sobre golpes virtuais. E na minha presença estou aqui com dois advogados que têm essa expertise em crimes virtuais. São eles o Flávio Durso, que vocês já conhecem, e o Luiz Augusto Durso, os irmãos Durso. Estão aqui com a gente mais uma vez, são parceiros aqui do nosso canal, e hoje nós vamos falar sobre esses golpes que aumentaram assim, de um jeito, gente, extremo em 2022 e em 2023 está acontecendo muito ainda. Inclusive, nós já trouxemos vítimas de golpes virtuais em outros quadros aqui no nosso canal. E como isso se tornou um assunto alarmante e assim de urgência, principalmente uma urgência pública, nós vamos falar sobre isso aqui no quadro Que Lei é Essa. E como de costume, antes de começarmos, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça cinza e sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira azul. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 3 canecas. Os nossos convidados, que estão à minha esquerda, estão sentados em cadeira de cor bege. O Flávio Durso é loiro, tem pele branca, barba, está vestindo um conjunto social azul marinho e camisa branca e sapato social preto. O Luiz Augusto Durso também tem cabelo curto preto, pele branca, barba, está vestindo também um conjunto social azul marinho, camisa branca e sapato social preto. Atrás de nós, 2 mesinhas com 2 abajures e uma grande televisão que fica passando as imagens do quadro Que Lei é Essa? Doutores, estamos prontos? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos falar sobre golpes virtuais, né? E eu já quero perguntar de sopetão para vocês. Por que a gente tem um número tão grande de golpes virtuais, principalmente nos anos 2022 e agora em 2023? Léo, primeiro, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando a você, falando a todos que nos acompanham e trazendo informações importantes. O tema golpes virtuais é de extrema relevância. Como você muito bem colocou, a informação é um importante aliado para as pessoas evitarem cair em golpes. E sua pergunta já é respondida dessa forma. A falta de informação, a falta de conhecimento, geralmente é o fator que leva as pessoas a caírem em golpes. E vocês acreditam, e até para você, Dr. Luiz, que a vulnerabilidade das pessoas, e principalmente essas pessoas mais velhas, que elas se situam num grupo de risco, né, mais vulnerável, essa é a palavra, você acredita que essa vulnerabilidade é entendida pelos criminosos? Ou seja, eles encontram essas pessoas, principalmente as mais velhas, essa vulnerabilidade assim, expressiva e por isso praticam esses golpes? Em primeiro lugar, queria agradecer também o convite, falar que é sempre uma satisfação voltar aqui ao programa Operação Policial, esse canal maravilhoso, juntamente do meu irmão também, para tratar de um tema seríssimo que são os crimes cibernéticos. E sem dúvida nenhuma, ainda sobre sua primeira pergunta, esses números crescem muito porque o mundo está cada vez mais digital. Então, quanto mais pessoas conectadas à rede, mais gente utilizando a internet, mais interação humana nesses ambientes com as redes sociais, as empresas com home office, com o e-commerce, tem essa migração natural e sem dúvida nenhuma a gente até fala que os criminosos também fazem home office, também migram para a internet. Além de algumas características do próprio crime cibernético ser muito atrativa. Você normalmente afasta a prisão em flagrante, você tem dificuldade maior na investigação, depende de um trabalho mais técnico da polícia, são vários fatores. Você não tem uma possível reação da vítima violenta. Então, aquela vítima de um crime cibernético, quando ele é consumado, quando ele é realizado 100% na internet, ele está à distância, tanto o autor como a vítima. Então, você não pode ter uma reação dessa vítima de estar armado, ser um policial paisano e dar um tiro. Então, o indivíduo, por exemplo, os estelionatários com esses golpes se sentem muito confortáveis. Mas eles, sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, percebem, notam que aquele usuário pode ter mais idade, pode ser daquela gama que chamamos dos nômades digitais, né? Nasceram no mundo desconectado e são obrigados a viver no mundo conectado. E ao notar essas características, até pela voz, até pela forma de escrita, até pela forma da utilização daquela rede social, ele vai se aproveitar dessas vulnerabilidades. E sabe que aconteceu um fator histórico, que foi a pandemia. A pandemia obrigou muita gente que não utilizava a internet, por exemplo, o internet banking, é um exemplo muito bom. Muita gente não utilizava e foi obrigado a utilizar. Só que sem conhecer os riscos, sem entender o funcionamento e principalmente as pessoas de mais idade acabam tendo mais dificuldade, até porque são de outra época.
A chamada época onde a palavra tinha um peso maior. Então, a pessoa, ela deu a minha palavra, ela cumpria. Hoje em dia as coisas são diferentes, a internet tem essa insegurança natural, a falta de conhecimento de quem está do outro lado da rede. Então, isso também contribui para esse cenário. E a pandemia fez com que muita gente que desconhecia essa tecnologia fosse obrigada a migrar. Essa migração com certeza trouxe mais facilidade, mas também trouxe mais riscos, né? É um conjunto de fatores. Sim, de um lado, as facilidades, como eu falei, acessar um banco, você conseguir uma certidão. Até temos um exemplo prático essa semana, fazer o certificado digital, por exemplo. Você antigamente tinha que ir até um posto pessoalmente, hoje em dia você faz tudo virtualmente, facilita a vida sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo que facilita, traz os riscos inerentes àquela tecnologia. Exatamente. Você trouxe essa informação, há pouco tempo eu vendi um bem pela internet e não precisei ir no cartório, recolher, né, a assinatura, reconhecer firma, foi coisa de 5 minutos, o documento do meu bem já estava no nome da outra pessoa, ele só precisava ir pessoalmente até o Detran, no caso, para passar o documento para o nome dele, mas já estava tudo 100% assim, já na mão do comprador. É impressionante a velocidade que isso atinge, só que, na verdade, eu acredito que essa velocidade é acompanhada mais facilmente por nós. Isso. Mas para essas pessoas mais velhas, que começam a serem introduzidas agora, fica um pouco mais difícil. Inclusive, até se é um questionamento, a gente pode perceber que, normalmente, as possíveis vítimas são mães, pais, tias. Então, pegam o celular e pelo número da filha, do filho, né, chegam até as pessoas mais velhas. Dificilmente é ao contrário, né? É uma grande parte, mas também tem características do delito. A pergunta que eu lhe faço, devolvendo uma pergunta, deu certo essa venda? Essa deu certo. Então, eu posso dizer que bom, porque ao vender um bem na internet, eu tenho certeza que parte do público que nos assiste nunca realizou esse tipo de tarefa. E também por desconhecer o sistema, isso é um problema. Eu, ao acessar esse sistema de venda a primeira vez, eu tinha inseguranças. Eu não sabia se eu estava no site certo, eu não sabia se o token ia funcionar, se o pagamento seria antes ou depois. Isso até é um debate que se tem. Sim. Ao vender um bem. Eu vou pagar antes do que você transfere a titularidade ou a propriedade, ou eu pago depois? Porque se você paga antes, o Pix já foi realizado, o dinheiro já está com aquele possível comprador e se ele desaparece. Exatamente. Né? Ou possível vendedor, no caso. Então, você tem um relato interessante que deu certo. Mas muitas vezes não dá. Por quê? Porque quando você desburocratiza qualquer tipo de relação, qualquer tipo de ação, você cria possíveis inseguranças. E a internet, sem dúvida nenhuma, é muito valorosa, é muito importante para desburocratizar. Você abre uma conta em 3 minutos, mas o laranja também abre uma conta em 3 minutos, o criminoso também abre. Então, claro, tem um índice muito grande de vítimas que têm mais idade, mas eu posso dizer que não há perfil de vítima, perfil preferido assim, porque depende do crime. Se o crime for com aqueles aplicativos de paquera, as vítimas normalmente serão mais novas, porque uma senhora de 70 anos normalmente não usa aplicativo de paquera. Exatamente. Então depende também da plataforma e do crime para você conseguir fazer uma análise de perfil de vítima ou até de autor, né? São as mais várias figuras. O Luiz Augusto colocou muito bem que depende do crime. Mas, por óbvio, essas pessoas que já têm uma estabilidade na vida, inclusive financeira, são alvos preferenciais. Um jovem, geralmente, não tem valores sobrando, disponíveis para fazer uma transferência. Então, se busca em muitos dos golpes, especificamente, essa é a faixa de pessoas que já têm uma estabilidade financeira, que já têm uma carreira, até para colocá-la em situações que a façam fazer transferências, pagamentos, em casos de extorsão. Com certeza. O que eu acho mais triste dessa história é que cada vez mais estamos em estado de alerta, né? Como você muito bem trouxe, doutor Luiz, eu quando realizei essa transação, eu não sabia se eu passava o nome para esse comprador antes de receber o dinheiro, ou se era melhor receber o dinheiro, porque, peraí, então, se eu passar por nome dele, ele simplesmente vai lá e não me pagou nada, então vai ser uma bola de neve, porque o bem que eu estou usando vai estar no nome dele, aí até eu provar, tem que estar com processo, tem toda essa burocratização. Ao mesmo tempo, eu não sei quem é essa pessoa que está comprando, porque eu a vi 1 ou 2 vezes, porque ela foi até lá, só ver o bem, gostou do meu bem, né? Aí se eu falo assim, não, tá tudo certo, passo pro nome dele e ele não me transfere o dinheiro. O que acontece? Ok, que ele não leva o bem porque o bem está comigo. Mas eu sou parado numa blitz, alguma coisa, até eu provar que aquele bem que agora não está mais no meu nome, que está constando como venda. Nossa, aí vira uma bola de neve enorme. E lembra como era a segurança antigamente? O indivíduo preenchia um cheque,
No verso do cheque ele colocava para que destinava-se aquele pagamento. Você tinha o cartório como sendo o ambiente dessa transferência. Entregava-se o cheque com a assinatura da transferência do bem. Então você tinha o cenário virtual trazendo uma burocracia de segurança. Não seria nem burocrático, eu diria, porque a burocracia às vezes é importante. Você vai comprar um imóvel. Se você não verificar as certidões, e olha que interessante como a lei ela traz o ônus aquele que não pesquisa. Se você hoje comprar um imóvel que está embaraçado, que tem débitos, etc., o novo titular, proprietário, pode ser o responsável por arcar com esses débitos. Muitas vezes até perder o bem que vai a leilão. Então, se você não diligencia com essas cautelas, você é prejudicado. Na internet é a mesma coisa. A diferença é que você tem que diligenciar, além de certidões, que são facilitadas para emissão, pois você não precisa ter o cartório, na questão da segurança. Então, tem o lado pró e o lado contra, como tudo na vida. É uma característica, geralmente, isso, né? A segurança gera embaraços, complicações, etapas. É muito simples. A partir do momento, o exemplo básico, quando você coloca 2 portões num prédio, gera um transtorno de você tem que abrir 2 portões. Quando você coloca um atendimento ali onde você tem que se identificar o reconhecimento facial, tem que fazer o reconhecimento facial. Exatamente. E isso vai gerando alguns transtornos. É sempre uma matemática complexa entre tecnologia, né, e você, do outro lado, a segurança. Essa matemática é bastante difícil. Léo, tem um exemplo muito bom disso que você está falando, Flávio, que seria uma câmera. Você optou por colocar uma câmera na sua casa. O que a câmera traz de bônus? Traz a segurança, traz o acesso à distância, traz até o software poder te alertar sobre qualquer tipo de movimentação. Até uma interação, você consegue falar naquele ambiente à distância. Então tem muitos prós. Quais são os contras? Ela pode ser invadida, ela pode ser um objeto ou um dispositivo que vai violar sua privacidade. Então você tem ônus e bônus que pode ser, burocrático, você puxa, mas vai ter uma câmera dentro de casa, mas traz segurança. Então é a opção de ter ou não ter, de fazer, e a nossa orientação para as questões que envolvem os golpes virtuais, então compra de veículo, qualquer tipo de bem na internet, interações nas redes sociais, transferência de valores, empréstimos, utilização do internet bank, utilização de dispositivos, tem que ter cautela, tem que pensar sempre na cibersegurança. Mas temos que concordar que houve uma sofisticação da aplicação desses golpes em relação ao tempo, certo? Porque olha só, aqui no canal eu já peguei golpe de conta hackeada, golpe do Pix mediante sequestro, golpe do Pix de longe, então à distância, a pessoa simplesmente conseguiu acessar o internet bank de uma outra pessoa. Golpe de aplicativo de relacionamento, milhares, para vocês terem ideia, eu tive faz pouco tempo com um delegado aqui de uma delegacia da Zona Norte, e ele disse para mim que chega na delegacia por dia cerca de 7 a 8 casos de sequestro por conta de aplicativo de relacionamento, né? E normalmente quem vai até a delegacia registrar essa denúncia é o familiar da vítima, porque o rapaz ou a mulher não voltou para casa, ou o filho, enfim, não voltou para casa, não sabe onde está, e aí todos os dias tem sequestro. Então, eu acredito também que, além da sofisticação, há uma facilidade, né? Os criminosos encontraram um terreno muito bom, para se plantar, que é o terreno virtual. É um terreno fértil. E houve uma mudança, você muito bem coloca isso, Léo. Antigamente, nós tínhamos o phishing, então você disparava para uma infinidade de pessoas e tentava ali pescar alguém e cair num golpe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem engenharia social. O golpe, o crime, ele é feito sob medida. O indivíduo, o criminoso, tem as suas características, as suas informações. E isso traz veracidade, isso faz com que seja mais fácil de você cair nos golpes. Nós sabemos que na internet tudo é inseguro. Os vazamentos são constantes, eles têm o banco de dados. É comum você receber informações suas de terceiro, principalmente em caso de golpes, para simplesmente trazer um aspecto de que aquilo é fato, é verdade. Então ele fala, você mora em tal lugar, tem tal carro, ele tem essas informações. Então precisa ter muita cautela, porque essas informações existem na internet, estão na mão de terceiros, inclusive criminosos, e são usadas especificamente para se criar esse golpe feito sob medida para que você diminua as chances de evitá-lo. E a gente pode dizer que, de fato, houve uma escalada de crimes. Quando a gente, por exemplo, pega o crime do Pix, ele já está aliado ao crime de estelionato, muitas vezes
agressão, muitas vezes sequestro. Vocês acham que esse crime que acontece no meio virtual, muitas vezes ele migra para o meio presencial, e nesse meio presencial a gente tem de fato as atrocidades que acontecem com as pessoas? Os relatórios apontam esse caminho, né? Então nós tínhamos, por exemplo, uma diminuição dos sequestros relâmpagos no estado de São Paulo, porque a modalidade que era feita, praticada, era aquela para utilização do cartão de crédito em caixa eletrônico. Então sequestrava-se a vítima, levava até o caixa eletrônico e obrigava-se a realizar os saques. Só que isso começou a se tornar perigoso, né? Você tinha que se deslocar com a vítima, os caixas eletrônicos estavam sob ambientes controlados, câmeras de segurança, acionamento da polícia. Quando veio a história do Pix, facilitou de novo essa história. Bem que esses relatórios que eu disse, né, eles mostram um retorno desses números. Então nós tínhamos um número baixíssimo, quase nada de sequestro relâmpago acontecendo aqui em São Paulo. Com o Pix, esses números explodiram, inclusive as próprias matérias na imprensa apontaram esse retorno. Outro dado, você disse da quantidade absurda de inquéritos policiais ou de boletim de ocorrência relacionado a sequestro. 90%, diz a Secretaria de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo, dos sequestros, hoje que acontece relâmpagos em São Paulo, tem relação com o aplicativo de paquera. Então esses encontros são marcados pela internet e aí a vítima é surpreendida. É muito interessante o modus operandi, porque o que era para ser um encontro no shopping, porque a gente alerta, vocês alertam, e aí a vítima fala, não posso marcar em um ambiente privado, vou marcar no shopping. Marca no shopping. No dia do encontro, ele recebe uma ligação daquela interlocutora, que normalmente é uma mulher, né, quando a vítima é homem, e fala, olha, eu tive um problema no portão de casa e eu não posso sair de casa. Você pode me ajudar a abrir o portão? Eu moro nessa rua. Ele altera o endereço, o indivíduo que está animado para encontrar aquela paquera vai de encontro e, na verdade, ele está indo de encontro com seus sequestradores. Então, eles vão inventando essas formas de levar as informações, a interação da internet, que ele tira informação. Nós temos notícias de relacionamentos que duraram 3 meses, até anos, pela internet, e quando o indivíduo foi encontrar esse amor, que já tinha realizado quase uma relação, era um sequestro. Então, eles se empenham. Não é algo como spam, que ele dispara de casa e quem pegar, pegou. Não, ele cria um relacionamento. Ele chama uma moça, uma mulher para fazer esse perfil. Ele tem interação por videoconferência. Então, é uma engenharia de fato social muito complexa que vai trazendo essa vítima cada vez mais perto, que já falou tudo sobre a sua vida e vai ter um problemão quando sofrer esse tipo de sequestro. E o Luiz Augusto traz um exemplo muito bom, que é o Pix, né? Veja, no início, quando surgiu essa tecnologia, ninguém entendia. Até hoje, muita gente não entende o funcionamento do Pix, a parte tecnológica. Tem gente até falar que não tem o Pix, né? Eu conheço muitas pessoas que não têm o Pix por medo. Então, mas tem, qualquer um pode fazer ou receber Pix. Sim. Você só não recebe quando você não se cadastra, mas fazer qualquer conta faz. É uma loucura você dizer não tem o Pix, porque todo mundo tem que ter internet bem. Exatamente. E aí, quando surge essa tecnologia, eu trago um relato meu. Eu ali vi um risco muito grande. Entrei em contato com a minha agência bancária, com a minha gerente, falando que eu queria estabelecer um limite. E a resposta dela foi que não era possível estabelecer limite naquele momento. E é só esse exemplo que eu quero trazer para mostrar como também a tecnologia foi se adequando. Depois foi estabelecido limite noturno, a liberdade para a pessoa colocar ali limites e outros mecanismos. O mecanismo especial de devolução, o bloqueio. Então tem algumas formas que são posteriormente adequadas para tentar trazer maior segurança para essas tecnologias. Mas essas adequações chegam após uma enxurrada de crimes, após a gente surfar a onda de violência absurda. E aí, obviamente, a instituição financeira que até é um questionamento para vocês, que na minha opinião deve devolver esse dinheiro, porque o criminoso ele tem acesso ao empréstimo, à conta dessa vítima, através de um meio fraudulento e violento. Então, a instituição financeira tem que devolver esse dinheiro. A partir do momento que a instituição financeira pensa, nossa, eu estou tendo que devolver um monte de dinheiro, porque está tendo milhares de inquéritos policiais. E a gente tem certa culpa, mesmo que uma culpa involuntária, mas que nós temos que devolver esse dinheiro, a gente precisa fazer alguma coisa para parar de ter essa perda. Então a instituição financeira também pensa no ganho material, né? Deveria pensar em tudo isso, deveria pensar o grau de responsabilidade desses agentes, e uma das formas da gente mudar esse cenário ou é pela pressão social, ou a pressão política, ou a pressão da imprensa, ou
pela pressão jurídica, que aí seriam as multas. Então, você encontra decisões nos tribunais dizendo que a responsabilidade também seria daquele banco que não bloqueou os valores, que não fez checagem, etc. A mudança de perfil, né? Aquela operação foge o perfil do cliente. Exato. O indivíduo limpa a conta, por quê? Do 3 dia da pra manhã. noite, de madrugada, tem características que deveriam fazer com que o banco bloqueasse aquela operação. Né? Exatamente. E já existe, né, alguns mecanismos, mas demonstram ser ineficientes diante do problema que vivemos, e aí alguns juízes realmente aplicam esse tipo de sanção. Então, devolva-se à vítima o valor integral. O problema é que o banco, administrativamente, já cria embaraço. Então, ele diz, não, quem fez a validação foi no seu celular, que já estava previamente validado, com a sua senha. Você estava usando o celular, mas o indivíduo estava sob coação. Exato, com uma arma na cabeça. Exatamente. Então, ele não tinha opção. Ou ele fazia ou ele morria. Mas isso é um debate jurídico. Não é tão simples assim. Se processar vai ganhar, depende. Depende de quem vai analisar, porque o banco defende a dizer que existem seguros que eles comercializam, inclusive pode até ser uma ideia. Então, diante dos problemas, o Flávio falou, se preocupou com o Pix a ponto de ligar para a gerente pedir bloqueio. Eu não saio para andar na rua com o meu celular hoje, à noite. Eu tenho um celular para música que eu saio para caminhar, porque eu sei que se houver um problema de Pix é gravíssimo. O indivíduo pode levar ali eu não sei se quem nos acompanha sabe da realidade aqui de São Paulo. O que tem acontecido são abordagens de indivíduos armados que solicitam a senha de desbloqueio do celular. Exato. E a senha do banco e fazem operações com o seu celular, com a sua senha, com todas as suas credenciais. Inclusive fazendo, quando ele acaba com o seu dinheiro disponível em conta, ele faz empréstimos e acaba fazendo transferências via Pix com o valor do empréstimo. Ele liga, e muitas vezes ele liga para o banco, coloca o celular na sua boca e fala assim, fala, diz que é você. Inclusive a gente teve um caso, não vou citar nenhum nome aqui, mas de um dos grandes bancos aqui de São Paulo, que o rapaz que caiu, que foi vítima desse golpe, ele passou por essa situação e ele pediu para o banco a devolução, porque ele estava com uma arma na cabeça e é aquilo. Grosseiramente, ou ele dava a senha e deixava os criminosos fazer o empréstimo, ou ele ia morrer. O banco disse que não ia devolver, porque de fato quem tinha pedido o empréstimo era ele. Então foi por livre e espontânea vontade que ele pediu o empréstimo. A gente questiona, então quer dizer, foi por livre e espontânea vontade, sendo que a gente tem um boletim de ocorrência que mostra que ele foi raptado, que ele foi sequestrado e passou por situações de violência e mesmo assim, né, livre e espontânea vontade. Então ainda tem essa pressão psicológica de ter que resolver as coisas, não sabe se vai resolver, muitas vezes é um dinheiro suado que você guardou ali na conta, que você acha que a conta é um local para você preservar o seu dinheiro com segurança, mas não. E não podemos esquecer de uma premissa. O caminhar dos bancos para a digitalização favorece muito mais o banco do que nós, consumidores, ou usuários do sistema. Não é incomum que agências sejam fechadas. Rotineiramente você é informado que a sua agência não existe mais. Nossa, rotineiramente. Ou que não é possível mais fazer operações presencialmente naquela agência. Ou que sua gerente é uma inteligência artificial. Ou que sua gerente também é inteligência artificial ou não se encontra mais ali, é uma gerente de um pool de contas, etc. Então, há um interesse econômico, no sentido inclusive de economia mesmo, dos bancos em diminuir o custo de toda essa estrutura. Então, não podemos esquecer também dessa premissa que os bancos também têm interesse. Então, não é que as pessoas simplesmente, por livre e espontânea vontade, por comodidade, estão abrindo mão da sua segurança. Não. Sim. Ambas as partes ganham. Aí a discussão é essa, se o interesse é maior do banco ou das pessoas. E aí a responsabilidade também caminha nesse sentido. E tem duas teses que normalmente prevalecem, né? Inexigibilidade de conduta diversa. O indivíduo está sequestrado. Não se exige uma conduta diferente do que dar a senha, do que permitir as transferências. Qualquer pessoa naquela situação agiria daquela forma. Obviamente. E a segunda tese é que quem cria a tecnologia, quem cria as facilidades é responsável pela sua segurança. Então você pode dizer, o banco liberou o Internet Bank. Não havia outra forma de trazer mais segurança? E a resposta sempre é claro que há. Basta ver bancos digitais hoje com sistemas super inovadores de que você só pode fazer transferências de valores um pouco mais altos quando você está conectado no Wi-Fi de sua casa. Se você estiver em qualquer outro local que você tem internet móvel ou Wi-Fi de terceiros, ele não permite valores mais elevados. Então é um exemplo de uma tecnologia criada por uma ideia que traz mais segurança e deveria ser uma iniciativa de modelo para várias outras, para a gente conseguir usar o Internet Bank sem morrer de medo
de sofrer um crime gravíssimo. É interessantíssima essa sua colocação. Da mesma forma que a tecnologia traz o problema, ela traz a solução. Exato. Tem que pensá-la e para achá-la. Mas ela mesma tem a solução para o problema. Na minha opinião, a tecnologia deveria pensar primeiro na solução antes de lançar o produto. Eu concordo. Porque ela já chega no mercado preparado para os desafios. Isso. E aí, quando a gente pensa em desafios, eu lanço para vocês aquele questionamento que todo mundo fica se perguntando. Como que a gente adapta as forças policiais para agirem no meio virtual? Porque a gente sabe que existe uma fase de adaptação, as investigações são longas, são demoradas. Quando a gente pega os crimes presenciais, já é longo, já é demorado, já é burocratizado, o sistema de justiça atolado de processos, de inquéritos. Como que a gente faz para adaptar as autoridades policiais para nós, como sociedade e forças policiais, sairmos na frente dessas pessoas que praticam esse tipo de golpe? Uma tarefa muito complexa e muito difícil, investimento público, aparelhamento técnico da polícia, treinamento. Você pensa que nós temos delegacias especializadas, mas que não atendem à demanda, porque é enorme. A gente está falando de milhares de golpes de estelionato por semana. Quem vai dar conta de investigar tudo isso? Então você precisa investir em prevenção para diminuir esses índices, investir em encontrar essas quadrilhas, porque quando você coloca o indivíduo na cadeia, você tem um efeito pedagógico e a diminuição também dos golpes, porque aquela quadrilha não está mais atuando, mas também pensarmos em diminuir esses números pelo próprio poder da Polícia Judiciária, que aconteceu com a Polícia Federal no Brasil. A Polícia Federal foi valorizada, hoje conta com um belíssimo local para trabalhar, infraestrutura, está equipada com essas tecnologias, inclusive faz um trabalho em parceria com a Interpol incrível, assim. Então a Polícia Federal passou por essa mudança. A Polícia Civil precisa passar. Nós tivemos alguns governos que passaram, que deveriam ter investido mais na Polícia Civil, que não investiram, e espera-se que os futuros vejam essa necessidade de investir mais. Até em pessoa humana, até gente humana, que falta mão de obra. A doutora Raquel Galinatti, já veio aqui inclusive, estava comigo agora há pouco. É presidente do sindicato, já foi presidente do sindicato, dos delegados. Ela fala que faltam 15 mil policiais no estado de São Paulo. É muita gente que deveria estar investigando e que hoje precisamos abrir concursos para pôr esse pessoal para trabalhar. Eu não sei qual é a resposta, não vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Vocês já viram uma delegacia sendo construída? Olha, eu já vi delegacia sendo reformada. Construída. Não, do chão, assim. Do chão, do zero? Olha, é uma excelente pergunta. Tá vendo? Só a partir do momento que a gente pensa, para puxar na memória, quando que a gente viu, tem alguma coisa estranha, né? É que, na verdade... pode falar. Não, talvez, assim, São Paulo é interessante isso. O volume de crimes é muito grande. Meu avô, quando eu estava estudando... Ele estagiou, como foi delegado estagiário. E tinha um local só, que era a central de polícia. Que era ali perto do pátio do colégio. Perto do pátio do colégio. Então, em São Paulo inteiro, tinha só uma delegacia. Que era a central de polícia. Então, 50 anos atrás, não, um pouco mais, né? 70 anos atrás, nós tínhamos uma delegacia na cidade inteira. Hoje nós temos centenas. De polícia civil. Civil. Assim como a legislação também, talvez temos que repensar a questão da prisão. Será que tudo tem que ser prisão? Hoje, se forem todos aqueles que têm mandados de prisão a serem cumpridos, forem presos, não tem onde ser colocado. Já não temos onde colocar todos. Uma vez que nós temos mais de 900 mil presos ali nesse número. Os presos já estão superlotados. Isso gera custo. Claro. O custo de cada preso também é alto. Então, é uma matemática muito complexa. Tem que haver investimento, sem dúvida nenhuma, em material pessoal, material humano, tem que haver investimento em tecnologia, educação, para que as pessoas entendam. Hoje, e a minha área de atuação e de foco, a questão dos criptoativos, já estive aqui falando disso. Imagina, se a polícia não for preparada para entender essa tecnologia e todas as suas características, ela vai fazer a apreensão no criptoativo, quando ela for buscar na carteira, o criptoativo já não está mais lá. Exatamente. Por falta de conhecimento. Isso é comum, isso acontece, já aconteceu. Então, são algumas características que demonstram que não há outra solução senão investimento. É custo mesmo. Não, e outra coisa, por trás desse criptoativo clandestino, vamos chamar assim, existe uma pessoa que está operando esse criptoativo. Então, a polícia ela tem que fazer a operação no meio virtual, e isso tem que ser muito célere para ela conseguir chegar no meio presencial e prender essa pessoa a tempo, porque senão ela não consegue nem fazer uma prisão em flagrante, aí entra como um investigado, aí ele só é ouvido, não tem materialidade para de fato consumar aquele fato, né? Então, é complexo, esse é muito complexo. Esse debate, para mim, ele está dentro do espectro de
problema criminal do Brasil, né? E eu assisti um documentário da cidade de Juárez. É uma cidade no México que ela foi considerada a cidade mais violenta do mundo. Ela fica na fronteira entre o México e os Estados Unidos. E é interessante ver esse documentário porque ela saiu de cidade mais violenta do mundo e hoje está lá na lista em 70ª, tá? Ela melhorou muito. E aí o documentário mostra exatamente como eles melhoraram. Então, valorização da polícia, acesso à educação para a população, o esporte, até monitoramento, até tecnologia. É muito interessante ver que eles colocam iluminação na cidade, monitoramento, tá? As redes sociais eles usam para comunicação positiva, para alerta. Então, existe uma fórmula, né? Não dá para falar, não, é impossível. Esquece, porque vai faltar polícia, a internet é muita gente, o Brasil é gigante. Nós temos problemas gravíssimos. E a gente está falando só de São Paulo, né? A gente está falando das grandes cidades, pelo menos. Sim. Quando a gente foi para cidades mais distantes ou cidades com acesso mais restrito, né? Fronteira com outros países, você tem um problema maior. Você tem um problema que as pessoas não tiveram esse tipo de informatização. E ela está usando o celular. E é uma vítima super vulnerável também, que está sendo vítima de um criminoso que nasceu numa cidade grande e já conhece todas essas malandragens. Então, é um problema social enorme, mas que, sem dúvida nenhuma, com o investimento do básico, a gente precisa começar Sim, de alguma forma. Exatamente. E a valorização da polícia e o treinamento, a gente consegue melhorar um pouco. E, de fato, a gente não pode negar que nós estamos vendo esse pontapé inicial, porque a polícia, obviamente, está se adaptando aos diversos crimes que estão acontecendo nos meios virtuais. E nosso quadro é o que lei é essa, né? Nós temos alguma lei que, de fato, é embasada 100% para a atuação no âmbito virtual? Temos. Nós tivemos recentemente algumas alterações legislativas visando exatamente isso. Por exemplo, o estelionato praticado no meio digital, quando as informações são obtidas através de redes sociais, etc., tem um crime específico chamado fraude eletrônica, com pena maior. Os crimes contra a honra praticados na internet têm a pena triplicada. Então, tem havido, agora recentemente na área de cripto, o marco regulatório dos criptoativos também traz aí o estelionato praticado com criptoativos, a pena também é maior. Então, tivemos algumas novidades, mas simplesmente criar leis não soluciona um problema social tão grave como foi colocado aqui. Tem que ser um conjunto de fatores, um conjunto de atos para tentar minimizar esses efeitos que nós estamos sentindo diariamente. Mas os crimes cibernéticos geram situações que a gente precisa de alguma forma regulamentar. Então, por exemplo, eu tenho duas situações que havia um limbo jurídico. Induzimento à autolesão corporal pela internet. Então, o indivíduo criava um jogo lá violento, que precisa inalar desodorante, precisa pôr fogo no corpo, mandava isso numa escola, e os jovens estavam cometendo lá essas barbaridades, induzidos por um maior que fingia que era um administrador desse jogo e tudo mais. Não havia essa previsão legal. Induzimento à autolesão corporal não era crime no Brasil. Então, nós tínhamos o artigo 122 com induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio, ou a tentativa podia ser punida, né, quando o indivíduo tentava o suicídio, mas não só a autolesão corporal. E nós tivemos vários jogos violentos na internet, que o indivíduo tinha que se automutilar, cortar o braço e tudo mais, que o maior estava dando essa orientação, praticamente obrigando essa vítima menor a cometer. E aí nós tivemos recentemente a alteração do Código Penal para incluir essa situação. E o caso especííco do Discord recente, que Discord, ilustra bem os efeitos disso. Exatamente. Inclusive, tudo começou aqui, no canal Operação Policial. A primeira denúncia veio para cá, foi quando a gente começou a fazer um ao vivo aqui, e depois virou essa bola de neve que todo mundo está vendo hoje, com diversas prisões realizadas. Belíssimo trabalho que vocês fizeram. Vocês, a Carla também. A Carla é a mãe dessa investigação e com certeza todo o mérito para ela. Então tivemos. Outra situação, o stalker. Né, uma perseguição que começava muitas vezes nas redes sociais, isso vinha para o mundo físico, isso deturpava ou atrapalhava muito a vida da vítima e não tinha previsão para você ter uma medida de afastamento, uma medida protetiva, porque a Lei Maria da Penha protege no ambiente doméstico, familiar, né, não para um terceiro qualquer. E aí nós tivemos recentemente a inclusão do artigo 147A no Código Penal, que é o de perseguição, que é o stalking brasileiro. Fora a Lei Carolina Dickmann, que é a mais famosa, o crime de invasão de dispositivo informático. É um crime que prevê exatamente todas as situações de acesso para subtração de dados, invasão
a computadores de vítimas para extorsão, até para criptografar. Então tem um monte de lei aí que a gente pode... Fora o Marco Civil da Internet, LGPD... E é interessante que mesmo as leis que são colocadas, às vezes precisam de alterações. Você colocou aí a questão de invasão dispositiva. Mesmo o legislativo tem que se adaptar, né? A lei às vezes tem algum detalhe, então tinha a necessidade de você romper alguma barreira ali que de proteção, já não há mais. Então, mesmo a lei que é colocada em vigor, a partir de um certo momento, a partir de sua tentativa de aplicação no mundo real, em razão de algum crime no mundo virtual, ela precisa de alguma adequação para se tornar mais efetiva. E até mais rigorosa, porque a Lei Carolina Dickmann trouxe a invasão do dispositivo informático e ele tinha uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Então, imagina, todos esses invasores, esses hackers que estão invadindo empresas, até o Supremo, estariam sujeitos a uma pena de 3 meses a 1 ano, que certamente serão revertidos em cestas básicas. Nunca vai levar ninguém à cadeia. Trabalho comunitário. Exato. E agora, 2 anos para cá, a pena foi aumentada de 1 a 4 anos agora de reclusão. Então, e suprimida a parte mediante violação de mecanismos de segurança. Então, até as leis que vieram já no mundo altamente conectado, só para isso, precisam de adaptação. Mesma coisa vai acontecer com o Marco Civil da Internet. E aí a gente falou muito sobre polícia, a gente falou muito sobre o papel da vítima, até dos autores. Mas tem uma figura, ou tem algumas figuras aí que tem um papel importantíssimo, que são essas redes sociais, que são essas empresas no ambiente virtual, que estão, como o Discord, no caso aqui do Discord, que estão ajudando muito pouco, estão colaborando muito pouco. Exatamente. Elas precisam, de fato, entender que elas são um polo de comunicação. No caso dos aplicativos de paquera, ela que une aquela figura do criminoso à vítima. Exato. Então, cadê a responsabilidade dessas empresas? E muitas vezes essas empresas, algumas vezes, não tem nem representação jurídica no Brasil, né? Isso. Então, é um grande se a desafio. polícia já tem dificuldade de lidar com os crimes que acontecem aqui, empresas que estão aqui, imagina como uma empresa que é norte-americana, inglesa, enfim, como que a polícia do Brasil vai conseguir a resposta célere para chegar num criminoso, sendo que a gente não tem nenhum amparo da rede social onde acontece o crime. Exatamente. Da rede social, do aplicativo, enfim. O Telegram, ele tem fóruns de terrorismo, nazismo, e aí quando vem uma adesão judicial, que pode ser de qualquer órgão, mas inclusive do órgão máximo do nosso judiciário, que seria o do Supremo, solicita a exclusão de um grupo ou os dados para reconhecimento, para identificação, eles ignoram. A plataforma não cumpre a decisão judicial, a ponto de termos que suspender as atividades da empresa para eles começarem a cumprir. Mas ainda criam, sempre quando conseguem dificuldades, tiram. Eles recentemente, um advogado que recebia essas decisões, destituíram o advogado. Nossa, agora não tem figura de novo, aí precisa descobrir uma nova figura para... Então é um desafio constante que até o judiciário vai ter que enfrentar. E tem solução, né? Nós discutimos isso outro dia. Quando se quer... A própria tecnologia traz soluções. Né? No momento do cadastro, você tem como verificar se é uma pessoa mesmo, verificar suas informações, para que essa plataforma, por exemplo, como você bem colocou, de relacionamento, ela tenha essa informação no momento de uma investigação. Quem era esse perfil que estava interagindo? Quem era o titular desse perfil? É essa pessoa. Tem localização. Geolocalização, exatamente. IP, etc. Tem log de acesso, tem várias informações que contribuem e auxiliam muito. Mas precisava ver, sem dúvida nenhuma, uma boa vontade por parte dessas empresas, seja de forma intencional ou obrigada a isso. Eu acho que esses aplicativos e redes sociais têm formas de retardar o acesso desses invasores. Não sei se ligando o CPF a um nome real, enfim, algum dado que seja muito específico para as autoridades policiais terem acesso a esse invasor. Léo, mas ainda falta muito, porque, por exemplo, quando o Facebook começou a colaborar com a polícia em casos de possíveis suicídios, então o indivíduo postava lá, vou me matar, o Facebook acionava diretamente a polícia e já mandava a localização que o indivíduo fez o post. Isso era muito eficiente. Já acionava o bombeiro, acionava a polícia e ia salvar essa possível vítima. A mesma coisa pode acontecer, num futuro breve, para esses aplicativos que têm onda de sequestro, para aplicativos que têm golpe, para aplicativos que fazem intermediação de venda. Então, qualquer problema criminal, a plataforma já envia esses dados para a polícia já aciona uma equipe. Então, precisamos de celeridade, porque na prática hoje o que acontece? Num caso de um sequestro, a polícia vai solicitar a quebra do registro ali daquele perfil. Tem que esperar o retorno judicial. Precisa o juiz decidir. O juiz vai pedir para o Ministério Público se manifestar antes de decidir. Vai decidir pela quebra, vai enviar para a plataforma vai devolver logs e números de IP. Esses números de IP estão relacionados a uma empresa de conexão, que vai ser acionada por decisões judiciais, oficiada e retorna aí sim
uma residência. Nós estamos falando, na prática, de meses. Nesse meio tempo aí, 105 vítimas. Muito mais, em 3, 4 meses para você ter um número de... Quando a gente tem um caso que tem muito interesse em chegar à autoria, que o indivíduo está investindo, que a vítima é um banco, é uma figura pública, é um político, é alguém da autoridade policial, um interesse absoluto daquilo funcionar. Mesmo assim, a gente demora 3 meses. Só para a gente finalizar, vou trazer um número para vocês aqui. No ano de 2022, com todos esses registros aí de golpes por meio eletrônico, nós temos 3 brasileiros vítimas a cada minuto. Então, só para a gente entender como anda a nossa realidade virtual. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Dr. Luiz, foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Vocês sabem que o nosso canal aqui está de portas abertas e com certeza teremos atualizações, novas leis, projetos de lei e nós vamos trazer aqui junto com vocês no Que Lei é Essa. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com o meu irmão e de trazer essas informações para as pessoas e servir, acho que, de alerta para que tudo que está acontecendo nesse mundo virtual. Com certeza, muito obrigado. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Flávio Durso e com o Dr. Luiz Augusto Durso. Trouxemos para vocês aqui mais informações sobre os golpes virtuais e fica aqui nosso alerta, né? Atente-se. Desconfiem, então não caiam em ciladas que normalmente eles utilizam de alguns meios psicológicos que te fazem acreditar que aquilo é verdade. Se pergunte, se questione, coloque um ponto de interrogação. Se entrarem em contato com você dizendo que é sua filha, seu filho, ligue para o seu filho e para sua filha, veja se de fato está precisando daquele suporte, se existe de fato um problema por trás daquilo. Nós falamos muito aqui de golpes do Pix, mas além dos golpes do Pix, existe o golpe do trader esportivo, existe o golpe do falso aluguel, o golpe dos falsos perfis de redes sociais ou golpes em redes de relacionamento. Então a gente tem que ter atenção e, mais uma vez, estamos vivendo numa sociedade que temos que ficar 100% alertas. E o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro estão aí nos top do ranking dos estados onde mais acontecem crimes virtuais. Vou repetir o dado que eu trouxe para vocês. No Brasil, de acordo com o número de 2022, nós temos 3 golpes virtuais, 3 golpes que acontecem no meio eletrônico a cada minuto. Olha só a dimensão desse problema. Mas o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela participação de todos vocês. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Que Lei é Essa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.